E o Corinthians já pode respirar aliviado? Será? A vitória de sábado no Brasileirão deixou o Timão mais longe da zona de rebaixamento. O Salazar está no Parque São Jorge para falar com a gente. Boa noite, Salazar. O Memphis Depay está assumindo um papel de liderança nessa arrancada do time, é verdade? Não só dentro de campo, viu, Michele? Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Vamos lá começar mais uma semana. Olha só, Michele, o Memphis Depay já tem 10 jogos pelo Corinthians, 7 como titular e 7 participações diretas em gol. 3 gols e 4 assistências. E gols importantes. Gol da vitória contra o Cuiabá, gol da vitória contra o Vitória, gol da vitória não, né? Gol da virada contra o Atlético Paranaense na Neoquímica Arena, além das 4 assistências. O cara está sendo importante dentro de campo, só que agora a gente descobriu que ele também já está exercendo papel de liderança no vestiário, começando até a falar português. Vamos dar uma olhada? Não é fácil, difícil, simples. Nosso prazer. Can deal with the pressure. That's why we're here. Todo mundo que está aqui consegue lidar com a pressão. That's why we're in the situation and we go out of the situação. E a gente vai sair junto, pô. Viu só? Tá tendo aula de português o homem. Claro que ali na hora da roda precisou ali de uma tradução simultânea, mas mostra como o Memphis Depay está identificado, está envolvido com o Corinthians. É o que a gente escuta nos bastidores aqui. Olha, o cara não veio aqui para passear, ele está realmente envolvido, querendo conhecer cada vez mais. Tem ali uma boa relação com o grupo, com a comissão técnica. Tá aí um pouquinho desse Memphis Depay fora de campo que a gente ainda não conhece muito. E olha, e a vitória, Michele, importantíssima. Daqui a pouquinho eu vou voltar para a gente falar do quão ela significou para a tabela de classificação e para os objetivos do Corinthians. Mas a gente está falando da 4ª vitória consecutiva do Corinthians, algo que não acontecia desde 2020. Desde 2020, o Corinthians não vencia 4 vezes consecutivas no Campeonato Brasileiro. Além disso, o Ramon Dias começa a ganhar força para 2025. Essa é a informação que a gente tem de bastidor que eu falei aqui na sexta-feira. O Ramon Dias não está garantido para 2025. A diretoria do Corinthians pensa em Luiz Castro, mas se essa reta final aí, o Corinthians embalar, de repente pegar uma vaga de Libertadores, vencer esses últimos jogos, o Ramon Dias aí não vai ser demitido. Como é que você demite o técnico numa condição dessa? Então, mais uma vitória importante para o técnico do Corinthians, para quem sabe ficar para 2025. E o Yuri Alberto, com mais um gol, se isolou na 3ª colocação da artilharia do Corinthians no século XXI. De 2021 para cá, David, Tevez e Yuri Alberto. Ninguém marcou mais gols que esses 3 caras. Então, como eu disse aqui, uma vitória que muda o Corinthians de patamar e de briga no Campeonato Brasileiro. Além disso, o Ramon Dias começa a ganhar força para 2025. Essa é a informação que a gente tem de bastidor que eu falei aqui na sexta-feira. O Ramon Dias não está garantido para 2025. A diretoria do Corinthians pensa em Luiz Castro, mas se essa reta final aí, o Corinthians embalar, de repente pegar uma vaga de Libertadores, vencer esses últimos jogos, o Ramon Dias aí não vai ser demitido. Como é que você demite o técnico numa condição dessa? Então, mais uma vitória importante para o técnico do Corinthians, para quem sabe ficar para 2025. E o Yuri Alberto, com mais um gol, se isolou na 3ª colocação da artilharia do Corinthians no século XXI. De 2021 para cá, David, Tevez e Yuri Alberto. Ninguém marcou mais gols que esses 3 caras. Então, como eu disse aqui, uma vitória que muda o Corinthians de patamar e de briga no Campeonato Brasileiro, com muitos significados. Corinthians que agora que só volta a jogar contra o Cruzeiro, dia 20, na data FIFA, aqui na Neoquímica Arena. O André Ramalho deve voltar, o Kaká deve voltar. Daqui a pouquinho eu mostro com qual objetivo, Michele. Vamos ver o Memphis mais um pouquinho, ver o papel do líder. Esse líder. Olha lá. Vamos escutar. Demais, deixa eu escutar o que ele fala. Peraí, mas aumenta o som, peraí. Não é fácil, difícil, simples. Nosso prazer. Can deal with the pressure. That's why we're here. Todo mundo que está aqui consegue lidar com a pressão. That's why we're in the situation and we go out of the situação. E a gente vai sair junto, pô. Memphis, não entendi nada. Um áudio ruim, não entendi nada. Uma falou, expressou. Mostrou. Mostrou? Desempenhou. Desempenhou? Nossa. Que beleza, hein? Que beleza. Eu acho que é isso mesmo. E ele tem que fazer isso, porque ele tem moral pra falar. Mostrou que não é tão tímido, né? Não é, não. Já tá incorporado ao elenco. Ele caiu como uma luva, esse homem, no clube. Né? Ele treinou bem na terça-feira retrasada, né, Michele? Mas depois, se puder mostrar, a gente até mostra. O Miller, não sei se viu, vou mostrar.
Você mostra todo dia esse treino. É importante esse papel de liderança, né? Do jogador. Olha, Michele, essa resenha no futebol, essa no vestiário... É normal, ele vai falar. Poxa, você... Pois é, né? Até o jogador reserva fala isso, quer dizer, então, coincidido ele falar ali e gravaram, quer dizer, então, acho que é uma coisa bem rotineira, né, de vestiário. Rotineira, nada. Né? Então, é por aí. Não, mas ele mostra que dentro de campo está evoluindo, apesar de 100% fisicamente ainda ele não chegou a esse estágio, mas ele tem sido muito importante nessa arrancada do Corinthians. Já são 4 vitórias seguidas e olhando os próximos jogos do Corinthians, o Corinthians pode ter uma marca incrível de ganhar, ó, do Cruzeiro 5 vitórias seguidas, do Vasco 6 vitórias jogos seguidas. Em casa, né? Então, o Corinthians pode ganhar aí 9 jogos seguidos no Campeonato Coisa Brasileiro. que não aconteceu. Imagina, é um negócio impensado há pouco tempo. Mas se empatar com o Cruzeiro e empatar com o Vasco, continua bem ainda? Depende dos outros. Não, você está falando que em relação a quê? Rebaixamento? É. Não, esquece isso. Acabou o rebaixamento? Não, o rebaixamento acabou. Acabou. Acabou? Acabou. Acabou o rebaixamento? Acabou. Tem que soltar uma música. Pode ajoelhar Fogos. aí, Michele, fica tranquila. Sério? Não, opa. Pode perder vários? Não, pode, perde os 5. Sério? Opa. É, diretor, pode perder 5. Matematicamente não, mas você tem que Não analisar é o que... matematicamente, o diretor tá falando. Não, eu sei, matematicamente não, mas você tem que 5 vezes analisar... 3 é 15. É mesmo? 5 vezes 3, 5 jogos. Eu acho que aí... Não tem como. Ali vai ficar entre Juventude, Atlético Paranaense, Bragantino. Olha o Bragantino. Essas equipes vão brigar pela 4ª colocação no Z4. Exatamente. Tá bom. Bom, tem que pôr aquela... Volta para o Parque São Jorge para conferir as contas do Timão nessa reta final do Brasileirão. Vamos lá, Salazar. A Fiel pode sonhar, quer dizer, depois de um ano como esse, com a Libertadores, é isso? Olha só, Michele, essa possibilidade ficou ainda maior do que a gente já estava comentando aqui na semana passada. Era uma intenção, era um sonho, será que dá? Pode ser, aquela coisa toda. E se virar G9, o papo agora é outro, Michele. O Corinthians está assim, a cada rodada a gente tem que ficar refazendo as contas. O Corinthians ganhou 4 vitórias seguidas, né? Não conseguiu isso nos 2 primeiros meses inteiros, aliás, nos 4 primeiros meses de Campeonato Brasileiro. Olha só, Michele, o Corinthians, tabelinha aí para vocês acompanharem. O Corinthians chegou a 41 pontos, está na 10ª colocação. É a mesma pontuação do Galo. Só que o Galo tem 2 jogos a menos. Está abaixo do Corinthians, mas tem 2 jogos a menos. Tudo bem. Mas vamos olhar para cima, porque é o seguinte, em cima do Corinthians nós temos Vasco, Bahia e Cruzeiro. Qual é o lance aí para o torcedor do Corinthians? O Corinthians vai enfrentar nas próximas rodadas justamente estes 3 adversários. O Cruzeiro agora no dia 20, depois vai pegar o Vasco, depois aí faz uma visita para o Criciúma e pega o Bahia na penúltima rodada. Ou seja, o Corinthians pode tirar ponto dos 3 concorrentes que estão logo acima nesse momento. E a boa notícia, os 3 jogos serão na Neoquímica Arena. Cruzeiro, Vasco e Bahia, o Corinthians pega os 3 na Neoquímica Arena nessa reta final. Hoje a diferença aí de 2 pontos para o Vasco, de 5 pontos para o Bahia e de 6 pontos para o Cruzeiro. Dá ou não dá? Parece claro que dá sim, e já não depende mais de um G9. Se for um G9, claro, ótimo, maior ainda a chance do Corinthians. Agora, se for um G7, se for um G8, também dá. Não concordam? Passar a bola para vocês debaterem essa nova briga do Corinthians depois dessa sequência de vitórias. Nossa, quem diria, né? E se o Corinthians não conseguir se classificar para a Libertadores, vai ser uma decepção ou não? Quando você cria uma expectativa muito grande e não consegue consolidar, outro dia estava com a você fica um pouco de não chateado. cair. Você fica um pouco chateado, mas você tem que ser também honesto com a realidade do clube, pelo que ele viveu, ficando 20 rodadas seguidas numa zona de rebaixamento. Que vier lucro. Então, se ele chegar perto de uma Libertadores, ele vai garantir uma Sul-Americana. Quer dizer, já é algo importante perto do que ele correu o risco, né, de sofrer, que seria um rebaixamento, que seria muito doloroso e muito prejudicial financeiramente para o Corinthians. Então, e eu cravei ontem e continuo cravando. O Corinthians estará na Libertadores da América do ano que vem. Vai, Corinthians! E aí, Miller? G9, se configura um G9, o Corinthians está 2 pontos da Libertadores. Da pré, né? Mas já é um... Quem tem que sair desse G9? É o Vasco. Vai o Vasco sair? tem 43, o Corinthians tem 41. Só que tem um confronto com o Vasco. E aí? O Corinthians ganha do Vasco. O Corinthians vai golear o Vasco. Então...
O Corinthians vai golear o Vasco, o Corinthians vai ganhar do Bahia em casa, vai ganhar do Cruzeiro O Corinthians em casa. precisa ganhar os jogos, principalmente em casa, até porque ele tem menos vitória que os outros. Ele só tem 10 vitórias. Sim. É muito pouco. Então ele precisa vencer uns 3 jogos seguidos em casa, ele garante essa vaga na E Libertadores. outra, antes eu achava que o jogo com o Criciúma fora ia ser muito difícil. Agora eu já acho que não vai ser mais. Vamos às notícias. A notícia mais importante do dia, a bomba. Bomba do craque Neto no programa Os Donos da Bola, né? A informação é do Neto, no programa Os Donos da Bola. Ele disse o seguinte, que o Yuri Alberto deve ser negociado com o futebol da Inglaterra, isso em 2025. E deu a seguinte informação, o time deve ser o Nottingham Forest. O Nottingham Forest é o mesmo time para onde foi o goleiro, o Carlos Miguel. Então, o Nottingham Forest é o time que teria interesse na contratação do Yuri Alberto. E ele deve ser negociado, segundo o Neto, por 25 milhões de libras. É dinheiro que não acaba mais. 25 milhões de libras são 186 milhões de reais. Olha só, o Corinthians tem direito a 50% desse valor, 50% dos direitos econômicos do jogador. Os outros 50% dos direitos econômicos pertencem ao Zenit da Rússia. Justamente no momento em que o Yuri Alberto começou a fazer gol adoidado, né? É o artilheiro do time no Campeonato Brasileiro, pode ser artilheiro do time, pode ser o artilheiro do Campeonato Brasileiro, tá 4 gols atrás apenas do Pedro, que é o artilheiro da competição. O Yuri Alberto, portanto, pode ir para o futebol da Inglaterra em janeiro. Mas o Augusto Melo, presidente do Corinthians, desmentiu a informação. O Augusto Melo está dizendo que o Yuri Alberto não sai. Está dizendo o seguinte, que ele é um jogador importante, muito importante para o Corinthians, e que com certeza vamos contar com ele em 2025. Então, o Augusto Melo está dizendo que o Yuri Alberto não sai. Vamos ver quem tem razão. Se o Neto, que deu a informação no programa Os Donos da Bola, ou se o Augusto Melo, que deu uma entrevista hoje falando sobre a possibilidade, falando da permanência do Yuri Alberto no time do Corinthians. E aí é o seguinte, também informação do Neto, é a seguinte, é de que o Roger Guedes pode ser contratado, pode voltar para o Corinthians. Ele que está no Al Rayyan, da Arábia Saudita ou dos Emirados Árabes. Eu já não sei mais se o Al Rayyan é da Arábia Saudita ou dos Emirados Árabes, ou do Catar, né? Acho que é do Catar, não. Al Rayyan do Catar, né? Contratação do Roger Guedes do Al Rayyan do Catar. É todo mundo árabe, né? Todo mundo lá anda de tapete voador. Todo mundo lá é sheik. São os petrodólares, né? Todo mundo ganha em petróleo lá. E isso seria com a ajuda da patrocinadora Master do Corinthians, da Esportes da Sorte. A patrocinadora Master do Corinthians, que já trouxe o Memphis Depay, né? E está tendo muito retorno com o Memphis Depay. Então, a patrocinadora Master gostaria de contratar de volta o Roger Guedes. Você já imaginou um ataque com Roger Guedes e Memphis Depay? E por que não o Yuri Alberto também, né? Mas é que nesta informação, o Neto está dizendo que o Yuri Alberto iria embora. E aí o Corinthians tentaria contratar o Roger Guedes para substituir o Yuri Alberto. Até porque o sonho de contratar o Gabigol acabou, né? O Corinthians tinha o sonho de contratar o Gabigol, mas o Gabigol vai jogar o ano que vem no Cruzeiro. Vai ser o jogador do Cruzeiro na próxima temporada e será o jogador mais bem pago do futebol brasileiro, o Gabigol. Será o jogador mais bem pago, ganhando até mais do que o Memphis Depay. Olha que o Memphis ganha 3 milhões de reais no Corinthians. 3 milhões de reais e o Gabigol vai ganhar mais do que isso no Cruzeiro, pelo menos são essas as informações. E o Pogba? Que história é essa do Pogba? Falta falar do Pogba. Que dia de notícias, torcedor corintiano. O Pogba, ele está rescindindo o contrato com a Juventus de Turim. Jogador de 31 anos, está rescindindo o contrato e o Corinthians pode, portanto, contratá-lo. O Corinthians não manifestou interesse, mas o Corinthians quer um jogador midiático. Pode ser o Pogba. Pogba que está sendo especulado nos bastidores do Parque São Jorge. Eu não acredito muito nessa possibilidade, né? Não acredito, mas tudo pode acontecer. Seria maravilhoso, né? Seria maravilhoso se o Pogba jogasse no Corinthians. É mais um jogador midiático que estará
à disposição no mercado. A Juventus da Itália está passando por grave crise financeira, né? E o Pogba vai rescindir o contrato com a Juventus de Turim. 31 anos tem o jogador. E é um nome que começará a ser especulado nos próximos dias no Corinthians. Com a ajuda, esse jogador também seria contratado com a ajuda do patrocinador do Corinthians, a Esportes da Sorte. Você gostaria de ter o Pogba no Corinthians, com a camisa 8 do Corinthians? Imagina só, Pogba, Roger Guedes, Memphis. Olha o time que o Corinthians pode montar para a próxima temporada. Vai ter que montar um timaço se quiser ganhar campeonato. Agora, eu não quero mais saber do Corinthians disputando apenas para não ser rebaixado para a segunda divisão. Tem que ganhar campeonato. É isso que interessa a torcida corintiana. Se inscreva no canal, deixa seu like e ative as notificações. Logo, logo tem mais notícias do Corinthians.